No vídeo anterior, nós vimos que o coração humano não é neutro, que ele fabrica objetos de devoção, que a modernidade não acabou com a idolatria, apenas mudou seus altares e que muitos dos nossos sofrimentos modernos podem revelar salvadores funcionais escondidos. Nesse vídeo, nós vamos dar um passo ainda mais profundo porque a força de vontade não consegue parar essa fábrica. Como acontece o iconoclasmo do coração e de que forma Cristo reordena nossos desejos, libertando-nos da tirania dos falsos deuses. Soli Deo gloria namque fecit tam multa. Olá, eu sou o professor Alexandre Miranda. Este é o canal Em Cristo com o quadro Estudo Bíblico e hoje este é o segundo de 2 vídeos sobre a psicanálise da idolatria. Então, assista até o fim. E se você perdeu o primeiro episódio desta análise profunda sobre o coração humano, o link estará na tela final do vídeo. Curta, comente e compartilhe. Então, continuando o nosso estudo, eu vou falar por que a força de vontade não para essa fábrica de idolatria do coração. Tá? Essa fábrica ela não para apenas com a força de vontade. Ela não basta dizer eu não vou mais idolatrar isso, porque essa idolatria não é apenas um comportamento externo, ela é estrutura. Tá? Então a gente pode falar que ela é uma estrutura do amor, é uma orientação do coração, é uma confiança deslocada, medo reorganizado, é desejo absolutizado, sabe? O desejo que comanda tudo de uma forma que você não percebe, é esperança depositada no lugar errado. Por isso, muitas vezes, a mudança que ocorre é meramente moralista e isso é insuficiente. O moralismo tenta podar os frutos sem tocar a raiz e enquanto houver raiz, haverá essa fábrica de idolatria. Tá? O moralismo diz: pare de fazer isso, controle-se, seja melhor, tente mais. Contudo, o evangelho ele vai mais fundo que isso. Ele pergunta: por que você precisa tanto disso? Que promessa esse ídolo está fazendo? E quando a gente fala em ídolo aqui, quem viu a primeira aula sabe, estou falando de coisas até abstratas, ok? Que medo ele está tentando controlar? Aí ele seria esse desejo, né, oculto em nós. Que ferida ele está tentando compensar? Que identidade ele está tentando sustentar? Que falso evangelho você está acreditando? Então, se a gente pegar lá o livro de Colossenses, capítulo 3, no versículo 5, diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Então, Paulo aqui, ele trata a avareza apenas como um problema econômico. Não é isso. Não trata só como um problema econômico. Ele chama de idolatria. Por quê? Porque o dinheiro, nesse caso, não é apenas dinheiro. Porque o dinheiro em si não é o mal, não é o pecado. Tá? É o que ele representa para a pessoa. Né? Ali, nesse caso, é idolatria porque ele é segurança, ele é controle, ele é poder, é identidade, é futuro, é proteção contra o medo. Então, matar a idolatria não é apenas dar menos importância ao dinheiro, é confiar mais profundamente no Deus que sustenta, governa e providencia. Jesus diz em Mateus capítulo 6, ninguém pode servir a 2 senhores. Ele não diz, ninguém pode admirar 2 senhores. Ele usa a palavra servir, porque idolatria envolve servidão. O ídolo exige obediência, mesmo quando você não percebe que está sendo obediente. Então ele dita a agenda, ele define o humor, ele controla as escolhas, governa as reações, exige sacrifícios.
E aqui está uma pergunta decisiva. O que tem dado as ordens à sua alma? O que decide se você terá paz ou desespero? O que decide se você se sente amado ou descartável? O que decide se você se sente alguém ou ninguém? Se você consegue dormir ou se consegue orar, descansar? Talvez a resposta revele um Senhor. E se revela um Senhor, revela também um culto. E aqui o Senhor, eu escrevi com letra minúscula, tá? A libertação bíblica não acontece apenas pela remoção de um ídolo, qualquer que ele seja, ela acontece pela substituição do centro. Então, Thomas Chalmers, que é um pregador escocês, ele escreveu um sermão famoso chamado O Poder Expulsivo de uma Nova Feição. A ideia é simples. Ela é simples, mas ela é bem aprofundada. O coração não se liberta de um amor menor apenas pelo vazio. Ele precisa ser tomado por um amor maior. Tá? Ou seja, esse vazio também é um problema. Não basta arrancar o ídolo, é preciso que Cristo reine no lugar onde o ídolo reinava, onde estava o vazio, onde estava a paixão, esse amor que não deveria estar lá, tá? Porque o coração humano não vive sem adoração. Se ele não adora o Deus verdadeiro, fabricará falsos deuses. Se Cristo não for o centro, outro centro será construído. Se a graça não governar, a identidade, a performance governará. Se a providência não governar, a segurança, o controle governará. Se o amor de Deus não governar, o valor pessoal, a aprovação humana governará. Se a cruz não governar a consciência, a culpa ou a autojustificação governarão. Vamos falar agora do iconoclasmo do coração, que se refere à destruição de imagens religiosas, né? Essa palavra iconoclasmo, iconoclastia, tá? Ela se refere a essa destruição de imagens religiosas. Então, na história da igreja, especialmente no contexto da Reforma Protestante, houve forte crítica ao uso de imagens como objetos de devoção. Os reformadores denunciaram a idolatria externa, e isso era necessário. Mas existe um iconoclasmo ainda mais profundo, tá? Que não está ligado à imagem, tá? Você venerar, idolatrar, cultuar um santo, uma imagem, tá? Aqui nós estamos falando de algo mais profundo, algo que está dentro do seu coração, tá? Você pode estar num quarto vazio e ainda assim seu coração está fabricando uma idolatria, tá? Então estamos falando do iconoclasmo do coração. Não é quebrar uma estátua de pedra, tá? De barro. É quebrar a falsa imagem de salvação que foi erguida dentro de nós. Nós fizemos isso, nosso coração. É quando Deus derruba o altar da aprovação, do controle, da vaidade, da autossuficiência, da reputação, da carreira, do prazer, do medo, da superioridade moral que muitos sentem e da religiosidade performática. Derruba o altar da identidade ferida que se recusa a ser curado pela graça. No consultório acontece isso. Muitas vezes o paciente ele vai, quando ele chega muito próximo daquilo que o afeta, que ele tem que enfrentar aquela dor, né, aquela ferida, ele foge. Então depende do desejo da pessoa. Então, como que você vai destruir essa identidade ferida se a pessoa se recusa a ser curada pela graça? Então, esse iconoclasmo do coração não acontece uma vez, apenas uma vez, sabe? Ele é um ritmo diário. Jesus disse em Lucas capítulo 9, versículo 23, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Veja só, dia a dia. Então, a idolatria ela é diária,
Ela não acontece uma única vez. A vigilância também precisa ser diária. O coração vai fabricando, a palavra confronta, o Espírito convence, Cristo reordena, a graça sustenta, a comunhão ajuda, tá? A oração expõe, o arrependimento liberta e os desejos são recolocados em seus devidos lugares. E aí, como praticar isso, né? Primeiro, precisamos nomear o ídolo. Para nomear o ídolo, precisamos identificá-lo, né? Então, é um exercício que nós fazemos até dentro do consultório. O paciente fala e a gente tenta ali apreender alguma questão, algum ponto da fala dele que vai sendo... É como um grande quebra-cabeças, né? E a gente vai juntando aquelas pecinhas até chegar naquele ponto. Quando a gente consegue nomear onde está ali aquele trauma mais profundo, é onde a gente começa a trabalhar. E aqui é a mesma coisa, né? Então, precisa nomear, identificar, assumir que há um ídolo na sua vida. Ou talvez seu coração esteja tão endurecido que você não consiga nomear que há um ídolo por trás ou em sua vida, né? Viu que a exortação é diária, é dia a dia. Não há um dia em que o coração não fabrique um ídolo. Então, após nomear, não o deixe escondido atrás de palavras bonitas. Não diga apenas, eu sou exigente. Talvez seja perfeccionismo idolátrico. Não diga apenas, eu gosto de estar informado. Talvez seja ansiedade tentando controlar o mundo. Não diga apenas, eu amo minha família. Talvez seja apego desordenado. Eu me preocupo com minha imagem. Talvez seja culto à aprovação. Eu sou zeloso pela doutrina. Talvez seja vaidade teológica. Tá. Segundo, identifique a promessa. Todo ídolo faz uma promessa. Então, aquilo a qual está te prendendo, está te fazendo ter esse esforço, né? Você tem que identificar o que ele está te prometendo. Se você tiver isso, você vai ter paz. Se alcançar isso, será alguém. Se controlar aquela coisa, estará seguro. Se for admirado, será amado. Se falhar, não será aceito. Se vencer, será salvo da vergonha. Percebe as relações que são feitas, são travadas, são conectadas? Terceiro, confronte a promessa falsa com o evangelho. O ídolo pode dizer, prove seu valor. O evangelho vai dizer, em Cristo você é recebido pela graça. Há uma diferença aqui, né? O ídolo pode dizer, controle tudo. O evangelho diz, Deus governa todas as coisas. Do ídolo vem, seja perfeito para ser aceito. Já no evangelho diz, Cristo foi perfeito em favor do seu povo. Você não precisa ser perfeito. O ídolo pode exigir de você, né? Você é o que os outros pensam. E o evangelho diz, sua vida está escondida com Cristo em Deus. Está acolhida, está protegida por Ele, né? O ídolo diz, sem mim você não vive. O evangelho diz, para mim o viver é Cristo. Tá? Quarto, reorganize os desejos. O cristianismo bíblico não destrói a humanidade, né? Você continua sendo um ser humano. Você continua sendo aquela pessoa que precisa estar atento e cuidar diariamente, tá? Ela não destrói, ela cura a humanidade. Cristo não nos chama para uma vida sem amor, sem beleza, trabalho, sem alegria, sem vínculos, sem criação, sem cultura. Ele nos chama para uma vida em que todas essas coisas voltem ao seu lugar. O dinheiro deixa de ser Deus e volta a ser instrumento. O trabalho deixa de ser salvação e volta a ser vocação. O casamento deixa de ser absoluto e volta a ser aliança, conciliação. Os filhos deixam de ser extensão narcísica de você mesmo e volta a ser herança do Senhor.
A teologia deixa de ser arma de vaidade e de ataque e volta a ser reverência diante da verdade. A igreja deixa de ser palco, deixa de ser marca e volta a ser corpo de Cristo. O corpo deixa de ser ídolo e volta a ser templo. A mente deixa de ser soberana e volta a ser serva de Cristo. A vida deixa de ser culto ao eu e volta a ser culto a Deus. E aqui está o ponto mais delicado e mais profundo, que eu vou falar da psicanálise da idolatria, que é o altar, o sintoma e a graça. Muitos sintomas emocionais não são idolatria em si. Precisamos ter cuidado. Nem toda ansiedade é idolatria. Nem toda tristeza é ou esgotamento. Nem toda compulsão é simplesmente falta de fé. São coisas diferentes. Eu não sou contra o uso da psicologia, da psiquiatria e da psicanálise para ajudar o cristão. Tá? Ela é uma aliada. Porque nem todo sofrimento psíquico deve ser reduzido a um pecado pessoal. Vivemos em corpos frágeis e em histórias complexas, carregamos traumas, violências no passado, na infância. Quantas pessoas sofrem várias violências na infância, abusos psicológicos, físicos e sexuais, marcas familiares, questões orgânicas, genéticas, pressões sociais e dimensões profundas da vida mental. A fé cristã não autoriza simplificações cruéis. Dizer que psicologia é disso, psicanálise é disso, psiquiatria, nada disso ajuda. Não tem. Eu acho que há, sim, no mundo, um excesso de rótulos, né? De caixinhas onde as pessoas são colocadas. Mas você reduzir isso e falar, não, isso não existe. Não existe alguém com autismo, não existe alguém com TDAH, é falta de Deus. Isso daí é simplificação cruel, muito cruel, tá? Mas também é verdade que em muitos casos nossos sistemas podem revelar altares e aí eles estão correlacionados, eles podem ser descobertos. Um psicanalista cristão que faz um acolhimento pastoral também junto com um crente, ele pode descobrir ali, sabe, um sintoma que pode revelar um altar na vida da pessoa que pode estar desencadeando toda uma cadeia de sintomas e problemas, né? Então a gente não pode vir com acusação superficial, investigação espiritual, não, é um espírito, né? O sintoma pode ser uma janela, a repetição pode ser uma pista, a ansiedade pode revelar onde tentamos ser soberanos, ao invés de deixarmos que Deus seja o soberano. A inveja pode revelar onde buscamos identidade. O ressentimento pode revelar um senso de justiça centrado no eu. O perfeccionismo pode revelar uma tentativa de autojustificação. Muitas pessoas com traumas na infância, entre 0 e 6 anos, por exemplo, às vezes ela tem essa necessidade de autojustificação por não ter tido validação positiva ou por ter sofrido abusos diversos. A dependência afetiva também, ela pode revelar essa busca de salvação no outro, né? Que também pode revelar aí traumas da infância. A necessidade de controle pode revelar descrença prática na providência. A exaustão pode revelar sacrifício diante de um Deus que nunca diz basta, sempre exige, exige, exige. Não que a igreja, o altar e Deus seja um balcão de negócios, nunca será. Mas quando é, e aí nós temos um Deus com letra minúscula, um ídolo. E é nesse sentido que podemos falar de uma psicanálise da idolatria. É nesse sentido que eu falo, que nós podemos entender. Não para substituir o pecado por patologia. Eu não estou sendo raso como alguns do outro lado são. Não existe patologia, existe só pecado. Eu não estou dizendo que existe patologia, não existe pecado. Estou dizendo que existem as duas coisas.
nem substituir o arrependimento por uma análise. Você não vai chegar lá no meu consultório e aí depois de algum tempo de terapia, dias, meses, semanas, meses, anos, você será salvo. A questão não é essa, a questão ali é auxiliar ao equilíbrio para que você consiga se encaixar e perceber melhor sua posição diante de Cristo, né? Mas para perceber que o pecado também se estrutura afetivamente. Ele gera padrões, defesas, justifica, ele mascara, ele se repete. Eu falo que tem muito de psicanálise no cristianismo e no cristianismo na psicanálise, sabe? Eu consigo ver isso. E muitas vezes aquilo que chamamos de meu jeito é apenas uma idolatria antiga que ganhou linguagem psicológica. Por outro lado, também precisamos dizer, a graça não é uma técnica de autoaperfeiçoamento. Cristo não é um recurso terapêutico a serviço do ego. O Evangelho não existe para tornar nosso ídolo mais eficiente, né? Não é. Jesus não veio apenas para diminuir nossa ansiedade. Jesus não é um remédio, tá? Não é uma terapia também. Ele veio para reconciliar pecadores com Deus. Ele veio para destruir as obras do diabo. Ele veio para libertar do domínio do pecado. Ele veio para nos tirar das trevas e nos transportar para o reino do Filho do amor de Deus. Ele veio para nos dar uma nova vida. E isso é muito mais profundo do que equilíbrio emocional. É redenção. Mas essa redenção também toca a vida emocional. Toca a vida real. A vida aqui, ó, no chão. Eu dei aula há muitos anos e eu vi muita gente lá do governo federal falar que eles precisavam olhar para o chão da escola. É onde acontecem as coisas. Então, muitos teólogos estão sentados em seus escritórios ou no púlpito da sua igreja, olhando a sua bolha ali da igreja e esquece do chão. O chão mesmo, o mundo lá fora, a rua, as pessoas, os seus traumas, suas vivências. Porque a gente precisa, essa redenção também tem que tocar a vida emocional. Porque quando Cristo reina, os afetos começam a ser reordenados. O ego deixa de precisar ser Deus. A imagem deixa de ser trono. O outro deixa de ser salvador. O futuro deixa de ser absoluto. O passado deixa de ser prisão, finalmente. A culpa deixa de ser identidade. A vergonha deixa de ser nome. A morte deixa de ser senhora. E aí o coração começa pouco a pouco a aprender descanso. Não o descanso de quem controla tudo, mas o descanso de quem pertence a Cristo. Agora, vamos falar de maturidade espiritual, né? Que é uma maturidade integrada, que não é a ausência de conflito interno, tá? Tudo isso que acontece, essa redenção, lembra que devemos vigiar dia após dia, não é? Cada dia, um dia. Então não há uma redenção sem conflito. É aprender a levar o conflito interno diante de Deus. Não fingir que não há desejo. Ah, eu não sinto mais nada. Fui, orei, estou absolutamente salvo. Muita gente pensa que estar salvo ou redimido é não sentir mais aquilo. Muitas vezes você precisará conviver com esse conflito, colocá-lo diante de Deus. Porque você não pode fingir que não há desejo. Você não pode fugir dele. É aí que começa a criar esses outros deuses mais fáceis, essa idolatria mais fácil. Você precisa discernir os desejos. Não é negar a ansiedade, é perguntar o que ela está tentando governar. Não é demonizar toda necessidade emocional, é impedir que uma necessidade legítima vire absoluto. Não é abandonar a razão, é submeter a razão à revelação. Não é abandonar a análise de si. Pode ir lá no psicanalista cristão, aconselho sempre um que tem uma vertente cristã. Não é abandonar a análise em si, é fazer essa análise diante da palavra. A maturidade integrada une verdade e honestidade.
doutrina e exame, confissão e discernimento, arrependimento e cuidado, graça e responsabilidade. A teologia reformada nos dá uma base preciosa para isso. Ela nos lembra da profundidade do pecado. O pecado não está apenas nos atos, está no coração. Ela nos lembra da soberania de Deus, não do ego. Não precisamos transformar controle em ídolo. Ela nos lembra da justificação pela fé. Não precisamos transformar performance em salvação. Ela nos lembra da união em Cristo. Não precisamos construir identidade entre altares frágeis. Ela nos lembra da santificação. Deus não apenas perdoa, Ele transforma. Ela nos lembra dos meios da graça. Palavra, oração, sacramentos, comunhão, disciplina espiritual, vida no corpo de Cristo. Deus não nos chama para uma batalha isolada contra ídolos. Ele nos chama para uma vida de arrependimento, fé e comunhão. E aqui está uma imagem final. O coração é uma fábrica, mas a graça de Deus não apenas visita a fábrica, ela muda sua direção. O Espírito Santo não apenas aponta os ídolos, ele glorifica Cristo. E quando Cristo é contemplado como suficiente, belo, verdadeiro, santo, misericordioso, soberano e salvador, os falsos deuses começam a perder o brilho. Entende a questão? Fazer a metáfora do dinheiro. O dinheiro, ele é o Deus, ele brilha tanto que cega para tudo. E aí, quando Deus é soberano e salvador e absoluto, esses falsos deuses, eles perdem o brilho, não deixa de existir, porque há uma função no dinheiro, há uma função no amor. Entende? Agora, isso tudo não porque somos fortes, nós não somos, mas porque Deus é maior. Não porque nossa vontade vence sozinha. Não. Ela precisa de auxílio. Você pode pedir um auxílio a um irmão da igreja que está ao seu lado, a um familiar, a um psicanalista cristão, mas sozinho, mas porque uma nova afeição expulsou antigas servidões, não porque deixamos de desejar, continuamos desejando, mas porque começamos a desejar melhor. E aí entra essa questão. Você tem esses apoios aqui, é como políticas de rede de apoio, né? Que se criam aqui. Mas você tem redes de apoio, mas o único que vai te livrar disso é Deus. Dizer, Senhor, dá-me aquilo que quero, isso é oração do coração idólatra. Agora, a oração do coração amadurecido é, Senhor, ordena aquilo em minha vida. Pode ser o que eu quero, pode não ser, porque Deus é soberano. Agora, eu vou voltar à pergunta inicial. O que sua alma tem fabricado? Pensou nisso? Quais são os ídolos que você já não chama de ídolos? Você acostumou tanto que eles são seus ídolos, mas você já está tratando ele como um camarada. Quais são os altares que você chama de metas? São metas, mas virou um altar. Quais são os sacrifícios que você chama de rotina? Quais são as servidões que você chama de personalidade? Quais são os falsos salvadores que você chama de necessidade? Talvez hoje Deus esteja colocando luz sobre a fábrica, sobre seu coração, não para destruir, mas para libertar, porque Deus não expõe ídolos para humilhar seus filhos, ele expõe ídolos para resgatar seus filhos da escravidão. O ídolo sempre promete vida, entrega cansaço, entrega medo, ansiedade, servidão, entrega morte, ao invés de identidade, paz, liberdade e salvação. Porque em Cristo é diferente. Cristo não é fabricado pelo coração humano. Cristo é o Filho eterno enviado pelo Pai. Cristo não nasce da nossa ansiedade, ele vem da graça de Deus. Cristo não exige que você prove seu valor para ser recebido.
Ele recebe pecadores pela fé. Cristo não explora sua fraqueza, ele sustenta o fraco. Cristo não alimenta sua vaidade, ele crucifica o velho homem. Cristo não negocia com seus ídolos, ele reina. Quando nós falamos seus ídolos aqui, são todas aquela lista que nós já citamos aqui. E onde Cristo reina, o coração começa a ser liberto da tirania da forja. Por isso a pergunta final não é apenas qual é o seu ídolo. Ela deve ser: Cristo é apenas uma doutrina correta na sua boca ou ele é o Senhor real do seu coração? Porque somente quando Cristo ocupa o centro, os desejos voltam ao seu lugar. A segurança volta a ser confiança em Deus. O amor volta a ser dom. O trabalho volta a ser vocação. A teologia a ser adoração. A igreja volta a ser corpo. A vida volta a ser culto. E o coração, antes fábrica de ídolos, começa a ser transformado em templo do Espírito Santo. Devemos estar cheios do Espírito Santo, dia após dia. Lembra, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Não apenas dos ídolos de pedra, mas dos ídolos internos, dos digitais, dos emocionais, dos religiosos, dos sofisticados, dos que parecem virtudes, dos que se escondem atrás de nossas dores, dos que chamamos de eu, ao self. E que nossa oração seja: Senhor, sonda meu coração, mostra-me meus falsos deuses, derruba meus altares escondidos, reordena meus amores e faz de Cristo não apenas o nome da minha fé, mas o centro vivo de toda a minha essência. Se você chegou até aqui, assistiu os 2 episódios. Se você viu só esse, tem um primeiro episódio, assista os 2. Eu falo sobre a psicanálise da idolatria, coração, que é uma fábrica de ídolos. Então eu agradeço, obrigado por ter acompanhado. Curta, compartilhe, se inscreva. Isso nos incentiva a criar mais e mais conteúdos como esse. Que Deus te abençoe e até a próxima. Verbum Dei lux et vita, veritas sancta